Vamos lá, debate político, ano eleitoral. E hoje, sabe quem está aqui comigo? Ele, deputado federal Alberto Neto. Seja bem-vindo. Olha, é um prazer estar aqui no Convergente, falar um pouco sobre os bastidores já dessa pré-campanha, sobre as eleições de 2024, falar um pouco sobre o nosso trabalho em Brasília, os 4 projetos que viraram leis e estão beneficiando todo o estado do Amazonas, principalmente a nossa Zona Franca de Manaus. A gente vai começar falando um pouco sobre a sua atuação como deputado federal. É uma forma de prestação de conta, principalmente porque esse programa ele é transmitido a todos os municípios do estado do Amazonas. E com isso a gente está nesse período vivenciando tanta coisa e a gente vai falar sobre o dia da conscientização sobre o autismo. E aí você tem um projeto sobre isso, né? Isso. 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E, inclusive, nós fizemos vários eventos aqui na cidade de Manaus. E o que eu mais ouvi das mães, que não adianta também só ter uma lei. Nós precisamos que a lei seja cumprida. Vou dar um exemplo para a Thierry. O que aconteceu aqui na cidade de Manaus? Tem a lei que obriga na escola municipal ter os mediadores para atender as crianças que têm, os adolescentes, crianças que têm autismo. Porque dependendo do grau do autismo, você precisa de um trabalho especializado. Então, a prefeitura precisa contratar pedagogos especializados para fazer essa mediação, para que ele possa ter mais inclusão e desenvolver, né? Para que a família se sinta abraçada nesse... A gente sabe que são vários tratamentos, é um gasto a mais, e ter uma escola pública de qualidade, que tem um mediador, faz toda a diferença na família quem tem um filho autista. E na Prefeitura de Manaus, infelizmente, está faltando mediadores nas escolas. Então eu ouvi muito sobre isso, é um pedido das famílias que têm filhos autistas e nós vamos lutar muito sobre isso. Não vamos só parar só na lei. A gente tem a lei e temos que fiscalizar para que a lei seja cumprida. Infelizmente, aqui na cidade de Manaus, além dos professores não estão sendo valorizados com esse aumento ridículo que aconteceu agora, assim, um tapa na cara dos professores da cidade de Manaus, os professores municipais da CEMED, ainda tem uma falta de mediadores, então é um distrato com as famílias que têm filhos autistas. É menos inclusão na cidade de Manaus, a gente precisa virar esse jogo. Eu aproveito aqui e também peço a sensibilidade dos deputados estaduais e também dos vereadores de Manaus. Tem uma lei do município de estado que não reconhece os laudos privados e isso tem que ser revisto. Principalmente porque quando se fala em saúde mental, os problemas que a gente enfrenta são grandes, principalmente pela escassez de profissionais como psiquiatras e psicólogos que têm capacidade técnica para poder emitir um laudo. Então isso tem que ser revisto. Perfeito. Voltando para a sua atuação... Eu acabei nem falando da lei, né? Sim. Fiquei tão sensibilizado com essa causa. Mas é um projeto meu de lei, que virou lei agora, sancionado, trouxe da Europa, no aeroporto de Londres, eu visualizei que quando apareceu alguém com um tipo de deficiência, só que essa deficiência é oculta, por exemplo, o autismo, a pessoa não tem cara que tem autismo, não existe isso, né? É uma doença invisível, é um espectro invisível, você não consegue perceber. Até o diagnóstico é muito recente. O diagnóstico é um diagnóstico bem complexo, né? São pessoas especializadas para... Imagina um atendente de aeroporto para conseguir observar se a pessoa é autista, se tem surdez, não tem como. São as doenças que nós chamamos de doenças ocultas, doenças invisíveis. Logo, essas pessoas precisam de um atendimento diferenciado, como está previsto na lei. Então, o aeroporto de Londres percebeu que se tivesse um símbolo que representasse essas doenças ocultas, os atendentes dos aeroportos teriam facilidade de lidar com os clientes, né, que estavam frequentando o aeroporto. E aí eles criaram o cordão de girassóis. E isso espalhou no mundo todo. Você coloca uma fita, que é o cordão de girassóis, e você vai perceber que aquela pessoa tem algum tipo de doença. Pode ser surdez, pode ser o autismo, pode estar com um câncer que aparentemente você não vai conseguir perceber e ela vai estar precisando de prioridade. E o atendente ou do aeroporto, ou de uma rede bancária, ou um servidor público, vai dar o atendimento que está previsto na nossa legislação. E as pessoas em volta não vão ter nenhum tipo de preconceito,
porque vai perceber que realmente aquela pessoa aparentemente não precisar, mas precisa. Então nós trouxemos para o Brasil e essa minha lei virou o cordão de girassóis, que é uma lei minha, virou o símbolo nacional das deficiências ocultas. Então o que é que o cordão de girassóis faz? Ele torna o invisível visível. Logo, quando ele precisar ir para o aeroporto e a pessoa, o atendente vê que a pessoa tem um cordão de girassóis, sabe que aquela pessoa precisa ter uma fila de prioridade, precisa de um assento diferenciado, tudo que está já na nossa legislação. Se ela for na rede bancária e o atendente perceber que ele tem um cordão de girassóis, vai dar a prioridade que está prevista na nossa lei. Então, é algo que o Brasil todo está abraçando e tenho muito orgulho de ter sido uma lei proposta por mim. E acompanhando também o seu trabalho como deputado federal em Brasília, a gente não pode deixar de falar do tempo, né, de todas aquelas situações em torno da Zona Franca de Manaus e que você também teve uma grande atuação. Sim. Eu acompanhei, naquele período a gente não conseguiu conversar, né? Sim. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a percepção de como está hoje a Zona Franca, que fez aí 57 anos, Sim. né? E qual é o olhar que você tem para o futuro. E também, logo dizendo, qual é a tua esperança sobre a BR-319? A Zona Franca de Manaus, eu digo que é o maior projeto ambiental do mundo. Por quê? Porque quando você concentra a potencialidade do estado do Amazonas na indústria, num local específico, que é a Zona Franca de Manaus, você muda o interesse dos exploradores da floresta. Ao invés de nós irmos, como o Brasil tem esse potencial muito grande para o agro, né, de derrubar as árvores para criar grandes fazendas de soja, por exemplo, né, para criar gado, nós investimos na indústria. Foi uma escolha que o Brasil fez, que começou nos anos 50 o projeto. E no governo dos militares foi concretizado, né, esse grande projeto de Estado, não é projeto de governo, foi o único projeto de Estado do nosso país que perdura até hoje. Então nós saímos da exploração, do desmatamento da floresta e deslocamos para a Zona Franca de Manaus. Porque se não tiver a Zona Franca de Manaus, pela potencialidade do Brasil, nós vamos acabar migrando também, como o Brasil todo migrou, Mato Grosso, todo o Centro-Oeste, o Sul, e o Nordeste agora está migrando muito forte para o agro. Seria uma consequência natural se não tiver a Zona Franca de Manaus aqui. Só que o mundo todo vai pesar a mão sobre o Brasil. No momento que o Brasil aumentar o desmatamento em cima da floresta amazônica, o Brasil vai ter alguns embargos econômicos. Ninguém vai querer comprar a soja do Brasil se aumentar o desmatamento da floresta. Ninguém vai querer comprar a nossa carne. Então imagina, o Brasil todo vai sofrer se nós não fizermos o nosso dever de proteger a floresta. E qual foi a estratégia? Zona Franca de Manaus. Então não é um favor que o Brasil está fazendo para o Amazonas ter a Zona Franca de Manaus. Nós estamos fazendo um favor para o Brasil e para o mundo, que é a preservação da nossa floresta. Então, tenho explicado isso para os parlamentares de São Paulo, que tem sempre essa competição, que eles ficam, porque acham que a indústria, se sair daqui, vai para São Paulo, então eles querem brigar e retirar incentivos fiscais aqui da Zona Franca de Manaus. Então é sempre uma briga perene, uma briga gigantesca. As pessoas não conseguem identificar como que é também quando vocês estão lá, né? Esse tipo de conflitos que vocês têm para defender o Amazonas. Existe muitos conflitos, né? Há uma ciumeira, porque tem os incentivos fiscais, então tem grandes indústrias aqui. A Samsung, a Moto Honda, toda a linha de duas rodas, de bicicleta, que nós tanto vendemos para o Brasil, que é o grande mercado, também para a América Latina. E com esse movimento de guerra na Europa, a Zona Franca de Manaus teve um papel fundamental de não deixar faltar produtos aqui para o nosso país, porque tem uma indústria forte, uma indústria de multinacionais. E tirar, eu explico até para os deputados de São Paulo, além dessa questão ambiental, que é super importante, que eu acho que é o mais importante. É a sobrevivência do planeta, do planeta. Então é uma importância assim, que não dá nem para medir o tamanho disso. Mas além disso, que se a Samsung sair, se a LG sair daqui, se a Moto Honda sair daqui, ela não vai para São Paulo. Ela vai para uma outra Zona Franca. Vai para o Uruguai, para o Paraguai, para o México. Então nós vamos deixar de produzir aqui no nosso Brasil, de proteger a floresta para ajudar
outros países. Então não faz sentido, é uma briga que todo mundo perde. E falando sobre BR-319, aí eu queria que você fosse bem franco, né? Porque houve uma expectativa no governo Bolsonaro, não saiu, e agora tampouco no governo Lula que não vai sair. Primeiro que não entrou no orçamento, né, federal, e existe já um orçamento que é apresentado, não tem esse orçamento lá. E é uma realidade, principalmente quando teve a situação agora da seca, sim, a gente viu que esse isolamento foi terrível, as pessoas passando fome. Sim, inclusive a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente desse governo, ela perguntou lá, quando nós questionamos, lá na Câmara dos Deputados, isso me trouxe uma ira, que até eu fui um pouco duro com ela, acho que um pouco não, acho que eu fui duro com ela, no sentido de que ela questionou para que serviria a BR-319. Perguntou se a gente queria a BR-319 só para passear. Eu falei, ministra, não é só para passear. Lá existem amazonenses, tem uma população indígena que precisa ter o direito de ir e vir, precisa ter acesso à saúde, à educação. Agora eu vou te dar um dado muito prático, a realidade. Se quando o Estado, eu que vim da segurança pública, conheço bem isso de perto, quando o Estado não se faz presente, é o crime organizado que domina aquele local. E assim também é na nossa floresta. Se o Estado não estiver presente, com o IBAMA fazendo fiscalização, com a Polícia Federal presente nas investigações, com a Polícia Rodoviária Federal fazendo a segurança da rodovia, aquela rodovia vai ser um alvo para o tráfico de drogas, para o aumento do desmatamento, porque ninguém vai fiscalizar, porque não tem como chegar. O Estado tem dificuldade de chegar. Então, asfaltar a 319 é fazer o Estado se tornar presente naquele local e impedir o desmatamento. Eu fui o relator de um projeto que torna a BR-319 uma rodovia de segurança nacional. Logo, se a gente conseguir aprovar, o projeto já está no Senado Federal, se os senadores aprovarem esse projeto obrigatoriamente terá que entrar no PAC. Logo, nós vamos ter recurso. Sobre o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, nós conseguimos o licenciamento prévio da BR-319. Então, hoje, nós já podemos asfaltar a rodovia, porque lá atrás foi uma luta de 15 anos no governo PT, até eu vi que o candidato petista, Marcelo Ramos, falou assim, me fale uma coisa que o Bolsonaro fez para o Amazonas. Nós conseguimos o licenciamento prévio que esse atual governo impediu durante 15 anos. Nós conseguimos esse licenciamento. E nesse meu projeto, que eu fui o relator, que está no Senado Federal, eu simplifico todos os licenciamentos acessórios, tipo a drenagem, a usina de asfalto, o canteiro de obra, que são licenciamentos que precisam para o asfaltamento da 319. Então é uma luta de todo o povo do Amazonas, é um grande sonho do povo do Amazonas, que nós não vamos desistir. O governo, eu sei que a Marina Silva está impedindo esse nosso sonho, que esse governo está impedindo, mas nós vamos continuar lutando sobre isso. Falando mais uma vez sobre essa questão do candidato do PT, né? Vamos falar já sobre isso. O candidato do Marcelo Ramos, porque ele atiçou quais são as obras do governo Lula? Todas as obras do governo Lula aqui, sabe o que teve? Teve obra? Teve sim, mas obra regada à corrupção, a desvio de verba, coisa que no governo Bolsonaro não teve. Agora o negócio vai começar a esquentar, porque a gente vai fazer o jogo das cartas. E com isso a gente vai começar a falar sobre ano eleitoral. Vamos lá. Vamos fazer uma retrospectiva. Alberto Neto... Antes de começar, eu acabei não falando, não sei se a gente tem tempo. Sim. Tem 2 projetos aprovados da Zona Franca de Manaus, que beneficiaram de maneira grande a Zona Franca. Primeiro, foi a prorrogação de 50 anos dos incentivos da Lei de Informática e da área de livre comércio, lá de Tabatinga. Estava acabando o incentivo fiscal, meu projeto era para prorrogar, conseguimos prorrogar por mais 50 anos, e a Lei de Informática. A Samsung está aqui porque nós conseguimos aprovar esse projeto que é de minha autoria. A LG, todo o polo de informática se mantém firme aqui na Zona Franca de Manaus, gerando milhares de empregos
para o nosso povo. Então, o deputado federal da Zona Franca está aqui, ó, Capitão Alberto Neto. Todos nós ajudamos, lógico, mas o projeto é de minha autoria e eu fico muito honrado por isso. É importante a gente falar sobre isso, um debate político, porque você ainda está como deputado federal, Sim. né? E aí a gente tem que prestar conta, saber o que está acontecendo. Eu aproveitei, né? Agora atuação, que a tua audiência, né, que é grande. E aí a gente vai voltar aqui agora sobre o ano eleitoral. Vamos fazer uma retrospectiva. Eu, acompanhando suas redes sociais, vi sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. Acredito que você até dormiu lá, porque vi você tomando café, merendando com ele, né? Mas não dormi com ele. Foi em quartos diferentes. Na casa, né? Mas foram em quartos diferentes, deixando bem então claro. Significa que você estava muito próximo dele. Sim. Nisso, os bastidores aqui em Manaus pegando fogo, né? E houve aí aquele sentimento e aquelas informações sobre a chapa puro sangue, os bastidores realmente da política começaram aí a ferver, e aí fiquei naquela janela e entrevistei também na época, né, o Coronel Menezes, disse, você fez as pazes com o Alberto Neto? Ele disse, fizemos, inclusive ligo para ele, a gente se fala todo tempo, toda hora, e aí depois a chapa esfriou, veio aí o Alfredo Nascimento, e aí já veio aqueles usos de bastidores que iria o PL apoiar Davi Almeida, né? Valdemar Costa Neto, toda aquela situação não podendo falar com o Bolsonaro. Eu mesma disse, será que Bolsonaro está com toda essa influência no PL ou ele perdeu? Voltando nessa historinha toda, você ficou offline. Depois, lá vem você, naquela imagem na rede social, conversando com o Alfredo, com o Alfredo Nascimento. E aí, será que o Alberto vai apoiar o Davi? Foi logo que todo mundo começou a questionar. E aí, quando a gente viu aquela bomba, né, de notícia, já o seu vídeo com o presidente assumindo você como pré-candidato do PL em Manaus. É uma história que, né? É uma história um pouco longa, não sei se eu vou conseguir contar tudo que vou tentar. Mas aí você não vai contar essa história. A primeira coisa que eu quero saber, você ainda é colega, né, de Coronel Menezes? Olha, o Coronel Menezes foi o nosso candidato ao Senado Federal e se atrapalhou na vida política, porque a vida política não se faz só com confronto, também se faz com alianças. Nós chamamos a frase de ciscar para dentro. Quando você quer ser um candidato majoritário, você não pode ser um candidato de si mesmo. Você tem que fazer alianças, você não tem partido. Para ser candidato, você precisa de um partido. E o partido tem uma liderança partidária, que isso precisa ser respeitado. É como se fosse a vida militar, tem uma hierarquia. Então, se eu brigo com o presidente do partido, eu estou fechando as portas para mim, né? Então, teve esse problema de relacionamento do Coronel Menezes com o nosso partido, por conflitos, porque ele queria ser o candidato do partido e o partido estava ainda fechado para esse tipo de negociação. Na verdade, estava tentando entender o cenário, conversando com todos os candidatos. O Davi Almeida era um desse, foi o primeiro a ter essa conversa no passado, acho que por isso teve esse conflito. Mas quando o Davi Almeida escolheu o lado da esquerda, ser apoiado fazer parcerias com o Omar Aziz, com o Eduardo Braga, aí eu me posicionei. Não, então o Davi Almeida não merece estar aqui no partido, porque ele está aliado com os nossos maiores opositores. Então o Davi Almeida não é de direita, ele está aliado com o presidente Lula. E a eleição de 24 ela é muito importante para que a gente possa chegar em 26 muito forte, fazer o maior número de deputados federais, fazer o maior número de senadores. Então, para que o Bolsonaro fique fortalecido em 26, nós precisamos vencer essa eleição em 24, fazer o maior número de prefeitos e o maior número de vereadores. Será o nosso exército em 26. Então, você que apoia o presidente Bolsonaro, tem simpatia pelo presidente Bolsonaro, tem simpatia pela direita, pelo livre mercado, pela pauta conservadora, da família, Deus, pátria, liberdade, eu quero te convidar para fazer parte do Partido Liberal. É esse partido que representa todo esse conceito e é o partido do nosso eterno presidente Bolsonaro. Então vem entrar nessa nossa pré-campanha aqui, que vai ser uma campanha dura. A gente vai lutar contra uma máquina, contra o prefeito da cidade, contra um jovem que também tem um viés de esquerda. A gente vai lutar contra um candidato que veio do PCdoB e agora está no PT, um candidato de esquerda. Eu acho que é a esquerda raiz. O restante é a esquerda envergonhada, né? Eles são esquerdistas, são da esquerda, mas ficam com vergonha. Tem um, pelo menos, veste a camisa e diz que é Lula mesmo, que veio do PCdoB.
mas são 3 contra um daqui da direita. Então toda ajuda de você que está em casa, que apoia o presidente Bolsonaro, que é de direita, é muito bem-vinda. E no nosso jogo das cartas, você pode tirar uma carta, você mostra para quem está assistindo a gente, e aí você vai falar sobre essa personalidade política. Davi Almeida, né? Está como pré-candidato do Avante. Sim. E aí, como que você avalia Davi Almeida? É uma administração pífia. Eu tenho dito que se a gente tirasse uma foto da cidade, no início da sua administração, e 4 anos depois, uma foto agora, eu acho que mudaria na cidade é apenas que a cidade ficou mais colorida. Foi gasto muito dinheiro com tinta. Mas obras importantes que iam mudar a vida da nossa população não fez. Não teve complexo viário para melhorar a nossa mobilidade urbana. Os índices educacionais caíram demais. Não aumentou de maneira substancial a quantidade de vagas de creches. Olha, a gente pode fazer parceria público-privada. A mãe precisa trabalhar e ter a confiança que o seu filho está no lugar correto. Isso é de alguns dos problemas. Teve muito mais. E ainda está utilizando a máquina pública de maneira muito pessoal. Você que estuda concurso público, lá o artigo 37 da nossa Constituição, os princípios da administração pública, que esse prefeito não está cumprindo. É o mnemônico LIMP. L é a legalidade, o I é a impessoalidade, o M é a moralidade, o P é a publicidade e o E é a eficiência. Mas vários que ele não está cumprindo, mas o da impessoalidade, o I da impessoalidade, está muito grave. Ele está colocando o nome das obras da sua família. Eu falei no programa, um programa anterior, falei aqui, ó, aqui não é a casa dos Almeidas, aqui é a cidade de Manaus, é do povo manauara. O prefeito da cidade é apenas um servidor público. Ele não pode tratar a administração pública como algo, como se fosse a casa dele, como fosse uma propriedade dele. Isso fere a nossa Constituição. Eu falei que isso é caso até de impeachment. Isso é muito grave. Você colocar nome das obras, sua família, até o cachorro da sua casa pintou nas paredes da nossa cidade. Isso é muito grave. Isso é um dos problemas da pífia administração, que não trouxe algo que a nossa cidade é o 5º PIB. Você sabia que a nossa cidade é o 5º PIB do país? É a 5ª cidade mais rica do país? E por que a gente ainda está vivendo no passado? Manaus merece entrar no presente e começar a planejar o futuro. 0 a 10, o Davi Almeida. Eu estou dando 5. 5 acho que é uma nota bem razoável. Pensando no Davi Almeida, qual o principal defeito que você identifica nele? Olha, eu não vou falar defeito de pessoas, eu tenho um pouco contato, eu nem o conheço muito bem. Quando eu faço críticas, críticas à administração, à gestão. Eu acabei de citar a questão da impessoalidade. Ele está ferindo os princípios da nossa Constituição. Eu acho que ele precisa parar com isso. Pensar que a cidade é do povo de Manaus. A cidade não é da família Almeida. Tem que ficar muito claro isso. Mais uma cartinha. Omar Aziz. Senador Omar Aziz. 0 a 10. 0 a 10. Eu vou dar uma nota 5 também. Ele é o nosso maior opositor hoje. Ele é o cara que é a cara do Lula aqui. Ele e o Eduardo Braga são a cara do atual presidente, desse presidente que é o mais corrupto da nossa história. Omar Aziz é o líder do governo, ele faz todas as articulações, o principal articulador do governo Lula, e está alinhado com o atual prefeito. Ele tem todo o espaço na prefeitura de Manaus e trouxe o governo Lula para apoiar, lógico, não de maneira declarada, mas está apoiando sim o atual prefeito, o prefeito dessa cidade. O Wilker Barreto. Olha, o Wilker Barreto, eu tenho pouco contato com ele, não teria muito, Vai teria muito vir o que como falar. pré-candidato. Ah, é pré-candidato? Então, dá boa Mudou de partido, né? Então, E já se colocou como pré-candidato. Tá, não, boa sorte para o Wilker Barreto. Eu vejo que ele é um deputado estadual competente, fala muito bem, bem eloquente. Vai ser bom, que vai enriquecer muito os debates durante
esse período eleitoral. Você disse que conhece pouco o Wilker, né? Mas assim, dentro do que você já conheceu, que já ouviu falar, qual a notinha aí que você daria? 0 a 10. Acho que uma nota 7. Acho que uma nota deu para passar, né? Deu pra passar de ano. Eu sou um pouco exigente com... Mas já foi melhor que o prefeito da cidade, né? Então já tá melhor que o prefeito. O senador Eduardo Braga, olha... Falou senador, sobre ele, né? 0 a 10. Atualmente, o passado dele é muito... tem grandes obras na nossa cidade. Não tenho muito o que falar da sua gestão. Mas hoje é o nosso adversário. Hoje ele está ligado também, assim como o senador Omar, está ligado, é um dos líderes do governo do Lula. É o que apoiou a vitória desse governo. Isso o povo de Manaus precisa saber. Que essa administração, a administração do Davi, né, inclusive ele colocou um secretário lá, né, o secretário Jesus Alves, é uma indicação do nosso senador Eduardo Braga. Então ele está praticamente dentro da prefeitura de Manaus. Logo fica muito claro que essa prefeitura é a prefeitura do governo Lula. Mais uma carta. Amon Mandel, também pré-candidato. Pré-candidato. Eu acredito que o deputado federal Amon terá um futuro brilhante na política. Mas seria muita irresponsabilidade pela juventude dele governar a cidade de Manaus. A cidade de Manaus é muito complexa, precisa de maturidade, precisa de casca grossa, precisa conhecer bem essa cidade. Eu, como trabalhei na polícia, eu conheço cada canto dessa cidade, cada bico, cada viela. Eu sei da complexidade que é dos problemas que nós temos que enfrentar. Não é uma tarefa simples, uma tarefa fácil. Para tu ter uma ideia, o atual prefeito, que já foi deputado estadual, foi governador tampão, tem vários mandatos, não consegue ter a maioria da Câmara dos Vereadores. Precisa ter maturidade política e eu mostrei agora que eu estou no segundo mandato de deputado federal, tenho 4 projetos que viraram leis e quando você, na Câmara dos Deputados, se você conseguir transformar um projeto em lei, é um trabalho hercúleo. Você precisa ter uma habilidade política muito grande, porque além de ser aprovado na Câmara, precisa ter aprovação do Senado, precisa da sanção presidencial. Não é uma tarefa fácil. E ano passado nós conseguimos transformar 4 projetos em leis sancionadas, que estão ajudando a mudar a vida do nosso povo, não só do Amazonas, mas em todo o Brasil. O deputado Amon precisa de mais maturidade, precisa viver mais a política, porque ele vai precisar dessa habilidade para fazer a gestão. Eu acho que ele está faltando ganhar essa casca grossa. 0 a 10 para Amon. Como deputado federal. Como deputado federal, eu ainda não conheço o seu trabalho. Então, acho que eu precisava, de repente, concluir esse mandato de deputado federal, ter essa experiência. Nós temos um governo que tem os projetos federais, se aprofundar nos projetos, por exemplo, o nosso SUS, tem todos os projetos que nós precisamos fazer a ligação da saúde primária com o governo federal, com a União, como é que a gente coloca em prática os programas sociais do governo federal. Então, tem toda uma trajetória que leva tempo, não é de um dia para a noite. Então, vejo que o deputado federal Amon precisa de mais tempo, de mais vivência na política para enfrentar uma gestão na cidade de Manaus, que é uma gestão complexa. Como eu falei, Manaus cresceu de maneira exponencial. Quando você cresce muito rápido, não cresce planejado, vira um caos. E aí o atual prefeito também continuou assim, não trouxe grandes investimentos para a nossa cidade, então tem muito problema acumulado. Manaus ainda tem lixão a céu aberto, poluindo os nossos rios. Quem mais polui o nosso rio hoje não é os flutuantes que nós estamos retirando agora, não. Quem mais polui o nosso Lago do Tarumã é o lixão ali na área norte, lá na Torquato. É aquele lixão que está poluindo os nossos rios. Então imagina, Manaus, que é o coração da floresta amazônica, que precisava dar um exemplo para o mundo de sustentabilidade, até para atrair novos investimentos. Hoje tem um lixão a céu aberto poluindo os nossos rios. E eu tenho uma proposta para isso. Eu estudei o projeto de Singapura, como visitei um projeto em Santa Catarina que tem a indústria do lixo. Você transformar o lixo em energia, essa energia você consegue economizar
recurso da prefeitura, porque você paga a conta da prefeitura, e o restante do resíduo, ou que o resíduo rico, você vai para reciclagem, e o resíduo mais pobre você pode transformar em tijolo. Eu vi praça sendo construída com lixo. É transformar o lixo da nossa cidade 100% sustentável, e Manaus dando um exemplo para o mundo. E é isso que nós vamos fazer na nossa gestão. A Pontual Pesquisa, ela publicou, né, um resultado. Ela foi a primeira que publicou. É claro que agora a gente está em um outro cenário. Pesquisa é um retrato de momento. Muita coisa pode mudar, principalmente que está agora colocando as cartas na mesa em termos de pré-candidaturas. E nisso você estava com o segundo lugar, seguindo de Roberto Cidade. Então, terceiro lugar, né? Sim. Então, já colocando... Mas se quiser me deixar em segundo, a pesquisa nova, eu não sei. Então, a gente já pensando dessa forma aqui, fazendo essa contabilidade. Foi o primeiro Amon, Davi, e você terceiro, e o quarto, o Roberto Cidade. Antes de a gente falar o que eu quero saber, qual é a nota que você dá para Roberto Cidade como deputado estadual à frente da Aliança, 0 a 10? Eu acho que o Roberto Cidade é o presidente da Assembleia do Estado. Isso já mostra uma capacidade política muito boa, né? Assim, você conseguir ter o apoio dos seus pares, já mostra um potencial que ele tem. Mas quando eu olho o trabalho do Roberto Cidade, eu vejo um trabalho muito voltado para o interior do estado. Ele não é muito conhecido ainda na capital, na nossa cidade. É o candidato do governador, né? Então você vê que o pleito está bem dividido. Tem o Roberto Cidade, que é o candidato do Wilson Lima. Nós temos o Marcelo Ramos, que é o candidato oficial do PT. E nós temos dois candidatos com viés também apoiado. Um apoiado pelo Lula, que é apoiado pelo Omar, o Eduardo Braga, que é o atual prefeito, Davi. E temos um candidato jovem, com 22 anos, que tem um viés de esquerda. Então nós temos 3 candidatos de esquerda contra um de direita, e a gente tem um candidato do governador, que é o presidente da Assembleia. Então... E a gente teve aí uma surpresa também no finalzinho da noite, que todo mundo já sabe, onde, né, Marcelo Ramos foi aí, né, apontado pelo presidente Lula e está como pré-candidato. Já saiu aí o veredito do PT municipal, onde aprovou a pré-candidatura dele, mas as coisas não estão bem lá por dentro, né? Porque tem vários outros nomes. Anne Moura também quer vir estar à frente desse cargo, e ele botou aí uma mensagem nas redes sociais justamente para os bolsonaristas, né? Que vai ter que engolir ele. O que você está achando desse cenário? Você é bolsonarista, né? Você é de direita. E aí você pode dizer para mim, não, Érica, eu não sou bolsonarista. Como é que você se entende? Porque esse termo bolsonarista, né? Não, eu sou bolsonarista, eu sou o candidato do presidente Bolsonaro. Bolsonaro está vindo aqui para Manaus aproveitar. Nós já estamos organizando a sua agenda. O Bolsonaro vai estar em Manaus dia 10 e dia 11 de maio, fazendo, além do PL Mulher, que nós vamos fazer várias audiências com as mulheres aqui da nossa cidade, o presidente Bolsonaro vai fazer o nosso pré-lançamento, de maneira grandiosa, com a presença, ele que move multidões, mesmo fora da presidência da República, e tem uma influência muito grande. Inclusive, na pesquisa pontual, mostrou que 45% da população manauara quer votar no candidato do presidente Bolsonaro. Então, quero falar para você, sabe quem é um candidato do presidente Bolsonaro? Capitão Alberto Neto. Ele já gravou um vídeo, já está nas nossas redes sociais, nós estamos espalhando o vídeo, e dia 10 e dia 11 ele vai estar aqui em Manaus, então acompanhe nossas redes sociais que você vai saber todos os detalhes da agenda do nosso eterno presidente Bolsonaro. E você, com essa pré-candidatura do Marcelo Ramos, como é que você se sente? Mexe, estremece? Eu gostei muito da candidatura porque o Marcelo Ramos tem uma vantagem, ele não tem vergonha da ser vergonhice do Lula. Eu lembro dele lá na Câmara, quando o STF estava julgando a soltura do Lula, ele saiu correndo, ele deixou o plenário. Isso, assim, foi ridículo isso. Ele saiu correndo do plenário e foi lá fazer, passeata com outros deputados da esquerda para que o STF soltasse o ladrão que está na presidência. Foi isso que aconteceu. Então ele não tem vergonha. Eu acho que, não sei se é uma coisa admirável, mas ele não tem vergonha da ser vergonhice do governo do PT.
E ele estava soltando algumas piadinhas, né, aqui, dizendo que o governo Lula fez uma obra A, uma obra B, uma obra C, todas obras superfaturadas. Então ele enche a boca para falar de obras superfaturadas, de roubo, que a nossa cidade foi palco de vários roubos. E quem pagou com isso foi a população, que nós entramos depois num colapso econômico, um desemprego em massa, nossa moeda super desvalorizada, e foi depois que a Dilma saiu da presidência que o nosso país começou a se recuperar. Então, Marcelo Ramos, né, calma aí, Calabreso, quer falar do Bolsonaro? Tem que respeitar, porque o Bolsonaro não tem nenhuma obra aqui em Manaus superfaturada, não tem nenhum assalto à nossa cidade. Para a gente já ir finalizando, como é que está a tua relação com a deputada Débora Menezes, filha de Coronel Menezes? A deputada é nossa deputada, deputado estadual do PL Amazonas. Ficou alguma coisa assim pessoal? Não tem nada, nem com o Coronel Menezes, não tem nada, não tem nenhum problema, nem com o Coronel Menezes e nem com a nossa deputada estadual, Débora Menezes. O Coronel Menezes é candidato a vereador, eu sou candidato a prefeito da cidade de Manaus, sou pré-candidato, corrigindo. Eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus. Então não tem nenhum conflito em relação a isso. A direita está unida, diferente da esquerda, que eles dividem para conquistar. Tem Marcelo, olha o que eu estou falando, olha quem está à esquerda. Tem Marcelo Ramos, tem Davi Almeida e tem Amon Mandel. E tem aqui o candidato do Bolsonaro, que é o capitão Humberto Neto. Está bem dividida essa campanha e tem um candidato do governador. Está dividido a campanha, está bem, o time está posto, E quem apoia a direita, quem quer um candidato de direita para colocar a nossa cidade de volta ao presente e planejar um futuro, é o candidato da direita. Você sabe que o presidente Bolsonaro fez para o nosso país, né, entregou esse país com superávit de 54 bilhões, o PIX, um equilíbrio fiscal que jamais visto, talvez, na nossa história, que esse governo tem sido um desastre. Rombo fiscal, um rombo fiscal que não tem tamanho, a volta de vários escândalos de corrupção, a Petrobras ameaçada. Se eu for citar todos os problemas desse governo, a gente não vai terminar essa entrevista hoje. Mas que a população saiba que tem um candidato de direita, que tem a melhor proposta para a cidade de Manaus, que é o pré-candidato do presidente Bolsonaro, que estará aqui no dia 10 e no dia 11 de maio, e você não pode perder. A gente sabe que ano eleitoral, tempo de eleição, é uma pegada totalmente diferente. Quem é Alberto Neto hoje? Alberto Neto hoje é o pré-candidato da direita, é o pré-candidato do presidente Bolsonaro, é o pré-candidato que tem a melhor proposta de saneamento básico da nossa cidade. Eu não posso aceitar que o prefeito está fazendo, que quer cobrar água de poço para o nosso povo, que aumentou o IPTU e não trouxe nenhuma grande obra que mudasse a vida e mudasse a mobilidade urbana, trouxesse mais saneamento básico para a nossa cidade. Manaus parou no tempo. Então, eu sou pré-candidato que vai colocar Manaus no presente e vai ajudar a planejar um futuro brilhante. Porque o quinto PIB do país, a quinta cidade mais rica do nosso país, não pode ficar mais no atraso. Qual é a palavra que te representa? A palavra que me representa? Direita. Qual é a palavra que não te representa? Esquerda. Eu vou até rir. E aí, a gente vai finalizando aqui, mas antes de mais nada, eu queria que você falasse para mim, quem você nunca subiria no palanque? Com o Lula. E quem você teria a honra de subir no palanque? Com o presidente Bolsonaro. Quem é o teu maior aliado? O nosso eterno presidente Bolsonaro. E nessa eleição, quem é o teu principal inimigo? Político? Na política a gente diz que não tem inimigos. Nós temos adversários. E o principal adversário, eu acredito que é a atual gestão que eu vejo como um grande desastre na nossa cidade. A gente finaliza aqui o debate político. Eu vou deixar essa câmera para você, falar com quem está assistindo a gente e deixar aí sua última mensagem. Eu quero convidar você para entrar nas nossas redes sociais, Capitão Alberto Neto, pré-candidato a prefeito
da cidade de Manaus, para que você que é de direita entre no nosso time. A direita está unida na nossa cidade, todos os movimentos de direita estão unidos para nos ajudar nessa pré-campanha e daqui a pouco a campanha. Quero que você fique ligado na nossa agenda, que no dia 10 e no dia 11 de maio, o nosso eterno presidente Bolsonaro e a nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro vai estar aqui presente e vai, além de dar uma palestra maravilhosa para as lideranças de direita da nossa cidade, vai nos ajudar a lançar essa pré-candidatura que eu tenho certeza que nós estamos entrando, a direita está entrando unida nesse pleito e vai sair vitoriosa. E ó, o ano só está começando. Esse ano eleitoral, aqui, essa entrevista é uma prévia, porque a gente vai ter muito mais notícia para vocês. A gente vai ter outros momentos, com certeza, com o pré-candidato Alberto Neto. As coisas estão esquentando e você quer saber um pouco mais? Não perde o debate político comigo, Érica Lima, porque aqui a gente atua no ponto em comum da política.